Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias então em Hebreus 13. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo de 7 até o 9. Hebreus 13, de 7 ao 9. Quero justificar a ausência do reverendo Evaldo, que ele está com crise de gota. Então falou, pastor, assume aí, porque realmente eu não estou podendo botar o pé no chão, mas ore por nós para que a gente melhore. Então, fui incumbido dessa boa tarefa e eu falei, na próxima você paga, fica tranquilo. Então, Hebreus 13, versículo 7 ao 9, diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos lembrar dos nossos guias. Quais são os nossos guias? Os apóstolos, os profetas, e a fé que tiveram não é só a fé da vida, mas o seu ensino. É o conjunto das doutrinas ensinados pelos apóstolos, conjunto da fé. Por isso que nós estamos tendo essa palestra hoje, para falar um pouco da nossa identidade e dos padrões de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eu perguntar para os irmãos o seguinte: quando você lê a placa Igreja Batista, o que você pensa? O que vem à sua mente imediatamente quando você vê a ideia Igreja Batista? O batismo, o mergulho, né? Ou o rebatismo, né? Então, logo vem à mente. Quando você lê a placa Igreja Metodista, o que vem à mente? É um método de santificação, né? Quando você vê Igreja Presbiteriana, muita gente nem sabe falar esse nome, né? Presbiteriana, presbiteriana, como que é? Igreja do Governo dos Presbíteros. E o que distingue a nossa igreja das demais? Como que nós podemos falar que nós somos diferentes nesse ou naquele aspecto? Será pela nossa observação? Então a gente vem aos cultos, a gente presta atenção e aí a gente sabe o que é diferente e o que não é. Para facilitar isso, nós temos os nossos padrões de fé que mostram a distinção da nossa igreja de muitas outras igrejas evangélicas. Então, quais as características fundamentais do sistema presbiteriano de fé e prática? Essa é a pergunta. Alguém quer responder? Qual uma ideia principal do sistema presbiteriano? Quando você fala assim, sistema presbiteriano, que ideia que vem à sua mente? O governo dos presbíteros. Mas há uma ideia que está acima de tudo isso. Não apenas na esfera eclesiástica, mas na esfera também da vida. A doutrina principal do sistema presbiteriano é isso mesmo, a soberania de Deus. É isso que norteia tudo, até o governo dos presbíteros. Nós vamos ver isso hoje. Isso não é a predestinação. Isso mesmo. Por quê? Porque a soberania de Deus está acima da predestinação. Nós só cremos na predestinação porque nós cremos na soberania de Deus. E nós vamos chegar lá.
Então, presbiteriano não designa apenas o adepto de uma forma de governo, não é apenas aquele que é de uma igreja presbiteriana. E sistema presbiteriano não é apenas um código de leis que rege determinada denominação. Por isso nós falamos, tem algo muito além disso tudo. O sistema, o que é? Quem pode ler para nós? Fabiano, leia para nós. Seja filosófico ou teológico, pode ser definido como uma classificação lógica de verdades artísticas, sob o império de uma ideia predominante. Muito bem. O que resume o sistema presbiteriano? Vocês falaram, a doutrina da soberania de Deus. E onde nós temos a declaração de que realmente é a soberania de Deus, de que as Escrituras são a palavra de Deus, de que nós cremos nos pactos, de que nós guardamos o domingo, onde que nós podemos localizar todas essas coisas? Isso, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos chegar lá, na Bíblia. E os nossos catecismos e a nossa confissão de fé justamente fazem isso, sistematizam o ensino da Bíblia. Por exemplo, qual é o sentido da vida? Vocês sabem? Essa é uma pergunta disputada por muitos filósofos, né, teólogos, mas os nossos símbolos de fé respondem. Quem sabe isso? Tá indo de outra forma, né? Qual o fim principal do homem? Mas é a mesma coisa, né? É o sentido da vida, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Soberania de Deus, então, que é a nossa ideia fundamental, significa controle absoluto de tudo. Esse controle é exercido exclusivamente por Deus. O diabo não é soberano. O diabo não está disputando cabo de guerra com Deus. É Deus quem é soberano. O Espírito de Deus governa todas as coisas, visíveis e invisíveis. Você fechar os olhos agora, você não vai ver, né? Mas há uma realidade invisível presente em meio à realidade visível. Tudo acontece com um propósito definido. Então, o sistema presbiteriano está baseado na soberania de Deus. Essa é a ideia principal. E a ideia das Escrituras. Então, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus, que nos traz essa ideia fundamental. Então vamos ler o que é o sistema presbiteriano, todos juntos? É o corpo de verdades e leis religiosas que tem como verdade fundamental a soberania de Deus. Princípio central, a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Alguns modos de ver a Bíblia. Os racionalistas negam que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Eles querem encontrar evidências do que seja sobrenatural, do que não seja. Então, cuidado com esse modo de ver a Bíblia. Outro perigoso são os liberais, que afirmam que a Bíblia contém ou que a Bíblia se torna a palavra de Deus. São duas coisas diferentes, mas eles afirmam isso. Aqueles que afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, selecionam esse texto é inspirado, esse texto não é. Então, fogem ao que a Bíblia diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aqueles que dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus, deixa a Bíblia ou a palavra de Deus algo muito amplo. Essas pessoas são os neo-ortodoxos e eles afirmam que até numa página de jornal, se você encontrar ali uma verdade que te remeta a Deus, ali é a palavra de Deus. Então, olha que perigoso. Então, há alguns que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e outros que vão num outro extremo, que dizem que até nos dentes de um cão você pode encontrar uma revelação, né? Que a palavra de Deus é um encontro com Deus, é uma revelação. E aí você pode ter essa revelação especial.
Isso é completamente contrário do que a Bíblia nos ensina. Os católicos, vamos falar primeiro, afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas as tradições da igreja são equivalentes. E isso acaba colocando a tradição acima da Bíblia. É a consequência imediata, né? Todas as tradições católicas são contrárias ao modo que a Bíblia se apresenta e apresenta suas verdades. Essas tradições estão nas bulas papais também? Também. Como é que funciona a tal da palavra infalível? Ele tem que falar sentado na carta de Pedro, senão não é infalível. É verdade, é verdade. Certo cuidado. E os evangélicos afirmam que a Bíblia é a regra de fé e prática, e a Bíblia é somente ela. Só que esses evangélicos aí a gente tem que pensar um pouco, né? Porque há muitos evangélicos hoje que até afirmam isso, mas que na prática a experiência está acima da palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia diz assim, pastor? Não, minha irmã, mas eu sonhei. Está errado, né? A Bíblia é a palavra de Deus e não a nossa experiência que dita as nossas, a regra, a norma e a vontade de Deus. Chegando na parte que eu quero falar aqui. Isso. Qual que é um direito nosso, sabendo dessas coisas? O nosso direito é exigir de pastores, presbíteros e diáconos a aceitação pessoal da confissão de fé, do breve catecismo e do catecismo maior como sistematização do ensino bíblico. Então nós vamos focar hoje mais nessa parte. Vamos falar de outros aspectos, mas vamos focar nessa ideia. Para ser um oficial na igreja presbiteriana, para ser antes, né, um membro, você vem aqui na frente da igreja, diante da assembleia, diante do povo de Deus reunido, e você responde algumas perguntas. E uma das perguntas que você responde é: você subscreve, você aceita os símbolos de fé da igreja e se submete a eles como seus padrões de fé e promete ensiná-los também aos seus filhos? Tudo isso a gente pergunta aqui na frente. E as pessoas respondem sim. Mas infelizmente, na prática, muitas vezes não é assim. As pessoas chegam à igreja presbiteriana e muitas nunca leram os símbolos de fé. Só ouviram falar, né? Ouviram dizer. Então, é necessário que quem esteja chegando à igreja, seja por pública profissão de fé, seja por transferência, que tenha uma noção, né? E diga: eu aceito os símbolos de fé de Westminster. A partir do momento que a pessoa aceita, ela aceita tudo que está escrito ali. Você sabia que o Papa é o anticristo, ou o papado? Muita gente diz: não, pastor, não é o papado o anticristo, mas a confissão de fé diz assim, né? Você sabia que as revelações cessaram? A palavra é a única revelação de Deus? Ué, pastor, mas e os sonhos? A nossa confissão de fé nos ensina assim. Você sabia que o nosso Deus é soberano e por Ele ser soberano, Ele predestinou algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação? Ah, pastor, mas isso aí nós aceitamos. Então, todas essas verdades nós aceitamos a partir do momento que nos tornamos membros da igreja. O problema é quando as pessoas descobrem a doutrina, já sendo membros da igreja, e começam a ir contra a doutrina. Esse é o problema que nós temos. Mas, pastor, mas não é bem assim. Bom, é assim, é assim. E aí, a nossa atitude deveria ser: olha, se você não concorda, você não pode ser membro da igreja presbiteriana. Então, se você falou que leu e concordou e repensou, acha que não é bem assim, procure uma igreja que seja do seu estilo.
Tem igreja de tudo quanto é tipo hoje, né? Até para quem quer ser batizado no toboágua, ali no Aldeia das Águas, tem igreja que vai e batiza no toboágua. Então, para todo mundo tem igreja. Mas se você quiser uma igreja séria, uma igreja baseada na palavra de Deus, uma igreja que tem um padrão confessional, histórico, bíblico, você vem para a igreja presbiteriana e subscreve os padrões de Westminster. Uma questão que nós temos que salientar aqui é acerca dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos. Se o membro precisa concordar, os pastores, os presbíteros e os diáconos, muito mais, porque eles vão ensinar e cobrar daqueles que estão à frente as verdades da confissão. Então, o membro precisa conhecer o padrão de fé da igreja, para quê? Para ver se a liderança está caminhando de modo correto. E a liderança precisa conhecer os padrões de fé da igreja para ver se o pastor está ensinando de acordo com a palavra. Porque senão você pode abrir para muitos erros na igreja. O nosso irmão Carlos Hugo mesmo falou que nessas férias passeou por várias cidades e em algumas igrejas ele não encontrou a característica presbiteriana. No culto, por exemplo, na doutrina até afirmam, né? Não, aqui é uma igreja presbiteriana. Nós cremos nos 5 pontos do calvinismo, na soberania de Deus, na salvação, mas na hora do culto se esquecem dos padrões de fé. Na hora do culto, a palavra é deixada de lado para muitos cânticos. A ênfase não é a palavra, a ênfase é a música, a ênfase é coreografias, é danças e tudo que é contrário à Bíblia e à confissão de fé. Por isso, essa nossa palestra tem esse objetivo, de nós olharmos para a confissão de fé e exigir dos nossos pastores, presbíteros e diáconos a aceitação dos símbolos de fé. Recentemente, eu estive em uma igreja ministrando escola dominical, daí eu perguntei, quem aqui sabe quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana? Um silêncio ensurdecedor naquela igreja. E aí eu falei assim, é a sarça, a pomba e a cruz? Levantou a mão uma pessoa. Quem que era? O presbítero da igreja. Então, irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, lembrar dos nossos padrões de fé. Isso aqui é a primeira parte. Segunda parte, vamos falar sobre teologia. Quem aí está com a confissão de fé, abra no capítulo 1 da Escritura Sagrada. Olha só o que diz. Primeiro artigo também. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessária à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade a seu povo. Então, o primeiro artigo da confissão de fé fala sobre a Escritura como fundamental para a nossa visão de mundo. A Bíblia normatiza tudo. A Bíblia é o óculos pelo qual nós enxergamos toda a realidade. Então, você não tem nenhum outro padrão acima da Bíblia
Isso que é o sola escritura. Só a Bíblia é a autoridade, a única regra de fé e prática infalível. E os símbolos de fé? Os símbolos de fé resumem a palavra de Deus, né? Aí quando a gente diz sola escritura, é isso. Mas não é somente as escrituras, né? Por que a gente considera os credos? Por que a gente considera as confissões? Porque eles falam das escrituras. Nós não excluímos os credos e as confissões quando a gente diz sola escritura. Nós dizemos o seguinte, que nenhum outro padrão é autoritativo além das escrituras, né? A confissão de fé e todos os credos, se a gente achar erro neles, nós corrigimos pelas escrituras. E nenhuma outra palavra, seja de papa, seja de pastor, é equivalente às escrituras. Isso significa o sola escritura. Então, vamos ver a nossa teologia. O que é a teologia mesmo? Quem sabe? Estudo, teo é Deus, logia, estudo. Estudo acerca de Deus. Então, onde nós aprendemos sobre Deus? Na palavra. A criação revela que há um Deus, sim, porque se há uma criação, há um Criador. Mas é na palavra que nós aprendemos sobre esse Deus, a sua vontade, o seu querer, os seus mandamentos, o que Ele requer de nós e o que nós devemos prestar a Ele. Então, na teologia, é fundamental a exposição do que devemos crer acerca de Deus. E a nossa teologia é calvinista, embora sua origem seja na palavra de Deus. Quando a gente diz calvinista, nós não estamos colocando também Calvino como um padrão, nem ele queria isso, né? Mas é porque ele foi usado por Deus para novamente relembrar a muitos as verdades da sua palavra. Por isso que ganhou depois o nome calvinista. Mas a gente pode substituir calvinista para reformada ou calvinista para bíblica, porque é a mesma coisa. É só comparar o que Calvino escreveu com o que está nos símbolos de fé e com o que está na Bíblia. É a mesma coisa, você não tem contradição ali, só uma explicação da verdade. 3 grandes elementos teológicos em nossos padrões doutrinários. Doutrinas aceitas por todos os cristãos, doutrinas mantidas por todos os protestantes e doutrinas caracteristicamente calvinistas. Aí nós vamos ver agora, num funil, né? Das doutrinas aceitas por todos até aquelas que são particularmente calvinistas, ou reformadas, ou bíblicas, né? Vamos lá. Todos os cristãos aceitam existência de Deus, unidade de Deus, trindade, o plano de Deus, a criação, providência, queda do homem, pecado, castigo, liberdade da vontade do homem, pessoa de Cristo, pessoa do Espírito Santo, salvação pelo Redentor, ressurreição dos mortos. Então, todos os cristãos católicos, ortodoxos, todos aceitam isso. Aí o funil agora vai diminuindo. Todos os protestantes creem escrituras sagradas, regra de fé e prática, apesar de na prática não ser muito assim, né? Autoridade de Deus sobre consciência humana. Jesus Cristo, único mediador. Justificação pela fé. Promoção dos santos para o céu imediatamente após a morte e sua completa santificação no estado de glória. Então, agora o que os protestantes creem, mas para definir e mostrar a diferença realmente nossa, dos calvinistas, você tem 5 pontos que são distintivos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Isso tudo baseado naquela ideia central da soberania de Deus.
Olha só, capítulo 2 da nossa Confissão de Fé, o que fala sobre isso? Primeiro parágrafo também. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Sabendo que Deus é esse, de todas as qualidades que nós lemos aqui, será que esse Deus deixaria uma questão tão importante quanto a nossa salvação nas nossas mãos? Então, antes da gente considerar os 5 pontos, do calvinismo, nós temos que considerar o ser de Deus e os seus atributos. Se Deus é esse bondoso, justíssimo, onipotente, onisciente, onipresente, Ele deixaria o destino eterno dos homens nas nossas mãos? Com certeza, se Ele fizesse assim, nós teríamos a chance, como muitos dizem, a chance de ter a salvação, mas nós a perderíamos. Nós somos campeões em violar a lei de Deus. Então, se fosse apenas para o nosso mérito, se o destino eterno das nossas almas estivessem nas nossas mãos, nós perderíamos, com certeza, a salvação. Então, esse Deus soberano, esse Deus que é perfeito em todos os seus atributos, também controla a salvação. Essa é a distinção principal entre os calvinistas e os outros evangélicos, os demais evangélicos. A soberania de Deus, crer que esse Deus está acima de tudo e de todos. Há muitos que colocam o diabo quase como Deus. E falam, não faça isso, não pense, porque o diabo está sondando a sua mente. Isso é mentira. Dizem que o diabo é que manda no inferno, e também é outra mentira, outra falácia. Quem manda no inferno é Deus. Deus controla todas as coisas, isso é soberania. Então, afirmar que o diabo manda no inferno, ou que Jesus foi ao inferno tomar a chave da mão do diabo, isso é completamente equivocado, e não encontra base na palavra de Deus. Vamos falar então um pouco desses 5 pontos que foram uma resposta àqueles que não pensavam dessa maneira. No Sínodo de Dort, levantaram um questionamento, a remonstrância. 5 pontos contrários ao padrão daquela época reformado da visão das Escrituras. Primeiro, diziam que o homem não nasceu completamente depravado, mas ele conservou uma bondade em si mesmo suficiente que ele poderia ir para Deus, poderia voltar-se para Deus. A isso responderam com a depravação total. Ou seja, o homem foi radicalmente comprometido pelo pecado, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua vontade, de tal maneira que ele não consegue voltar para Deus sozinho. Então, essa é a depravação total ou depravação radical. Segundo ponto, eleição incondicional. Aqueles da remonstrância ou arminianos falavam que o homem poderia sim, com base na sua bondade que ele conservou e na sua retidão que ele ainda tinha, escolher a Deus. Ele poderia aceitar a Jesus,
E não é bem assim. A nossa eleição, a nossa salvação não está baseada em mérito humano, mas sim no poder de Deus, que foi antes da fundação do mundo. Isso é diferente da presciência também. Alguns afirmam, não, porque Deus viu lá na frente que o fulano de tal ia escolher, aí ele escolheu. Então isso não é salvação por predestinação, isso aí é outra coisa, né? Eleição incondicional foi Deus quem escolheu. Spurgeon mesmo diz, né? Eu sei que Deus me escolheu, porque do contrário eu não faria. E eu sei que foi por razões que eu desconheço, porque não vejo nenhuma razão em mim mesmo para que Ele escolhesse a mim. Então, a razão da escolha está na soberania de Deus, no seu poder, na sua misericórdia. Sua misericórdia. Justiça é dar o que é devido. Misericórdia é, ao invés de dar o que é devido, é você receber um favor em troca de tudo isso. Isso que aconteceu na nossa vida. Isso, a imagem de Deus no homem foi manchada pelo pecado, né? Então, nesse sentido, desfigurado. A depravação total afasta o homem de Deus. Então, o homem não tem como voltar-se para Deus sozinho. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, a não ser que Deus mesmo faça alguma coisa, o homem não pode fazer nada. E é isso mesmo. O homem não peca tanto quanto ele poderia pecar, que há um freio de Deus no homem, que é a graça, o senso do divino, é a graça comum nos nossos corações que ainda nos freia, e freia mesmo aqueles que não são crentes, né? Porque se fosse nesse sentido destrutivo, se o homem pecasse tanto quanto poderia, nós não teríamos um Hitler na história, mas todo dia ia nascer um Hitlerzinho aí, né, muito pior, né, que é o padrão com que nós comparamos de maldade no homem. A graça irresistível ou graça eficaz, ou seja, Deus nos salva. E nós temos um capítulo da Confissão de Fé para falar sobre isso, da vocação eficaz. Capítulo 3 é os decretos eternos de Deus, depois vem a providência, a criação, a queda do homem, e fala da depravação total. Depois você vai passando o pacto de Deus com o homem no capítulo 7. Nós vamos chegar lá, capítulo 10. Vocação eficaz. Olha o que diz: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Ele faz, iluminando o entendimento deles, espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, essa graça é eficaz, é eficiente. Aqueles a quem Deus chama das trevas, regenera, vão a Jesus, né? Depois você tem, eu pulei aí, né, expiação limitada ou redenção particular. Eu sempre gosto de fazer aquela pergunta: por quem Jesus morreu? Quem quer me responder? Vou dar 3 opções para ficar mais fácil. Primeira opção: Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. É a letra A. Letra B: Jesus morreu por nenhuma pessoa no mundo.
E a letra C é Jesus morreu por algumas pessoas no mundo. Quem acha que é a letra A? Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. Não. Mas o que aconteceria se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo? Exatamente. Todas as pessoas do mundo seriam salvas. Mas por que não acontece dessa forma? Seria o universalismo. Se Jesus morreu por todos, se o sacrifício foi feito por todos, a obra que Deus começa, Deus termina. Então todos serão salvos. Mas não é bem assim. Então vamos na opção 2, né? Jesus morreu por nenhuma pessoa no mundo. E agora? Então permanecemos nos nossos pecados, estamos indo para o inferno. Né? Aí nós chegamos na terceira opção. Então, Jesus morreu por algumas pessoas no mundo. Tudo isso que nós estamos falando está nos nossos padrões. Então, eu estou com uma dúvida, pastor. Na predestinação, o que eu faço? Eu olho para o catecismo, olho para a confissão de fé. Você vai ter lá explicado. E cada parágrafo da confissão e dos catecismos, você tem textos prova. Eu esqueci de contar os irmãos que esse foi o primeiro livro que eu li, né, depois da Bíblia. Assim que Deus mudou a minha vida, Deus me converteu, tive a oportunidade de ler a confissão de fé. E um belo dia eu cheguei com esse livro lá na igreja natal, e uma irmã olhou para o livro e falou assim: deixa eu ver esse livro que você está lendo aí, deixa eu ver. Abriu e leu assim: Assembleia de Westminster. Ué, menino, você está lendo o livro da Assembleia de Deus? Olha só. Então, para a gente ver, muitas pessoas têm, até nas suas prateleiras, algum pastor deu, ou no dia da profissão de fé ganharam, mas estão lá com um tesouro empoeirado nas suas estantes. Então, se você quer aprender mais sobre a salvação, é o melhor livro que você pode ler, porque foi preparado por 151 teólogos no período de 1643 a 1649, em várias sessões, homens piedosos, né, oraram e também com muito estudo fizeram esse documento. Então, o que é melhor? Você ficar com a posição pessoal de uma pessoa em particular, ou você recorrer a uma opinião de um colegiado de pastores que basearam tudo na palavra de Deus. Então, na dúvida, recorra à confissão de fé. Na dúvida, vá nos capítulos, nos artigos do catecismo. Sim. Deus nos habilita, né? É como se a chave estivesse lá no off. Deus põe no on e aí nos habilita a irmos a Jesus, né? E aí entra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas na salvação a gente sabe, só passam pela graça eficaz quem de fato será salvo, né? Como diz Romanos 8, vamos ler? Romanos 8, 29 e 30. Quem achou pode ler bem alto para nós. Muito bem. A obra de Deus, a obra que Deus começa, Deus termina. E o último ponto: é possível perder a salvação? O que vocês acham?
O eleito não... Aquela afirmação está certa? Uma vez salvo, salvo para sempre? Nós, presbiterianos, dizemos sim. Né? Reformados, sim. Bíblicos, sim. Por quê? Porque a obra que Deus começa, nós lemos, Ele termina. E você tem um capítulo na Confissão de Fé falando sobre isso. Né? Então, irmãos, às vezes, até na escola dominical, surge uma dúvida. Você, professor de escola dominical, está lá na classe e alguém traz uma pergunta. Onde que eu posso achar, então, resposta para essa pergunta? Na Bíblia, claro, mas rapidamente você abra a sua confissão de fé e seus catecismos. Porque você vai encontrar lá a resposta. Provavelmente a resposta está aqui. Se você não encontrar a resposta folheando o catecismo, às vezes não está escrito diretamente, mas está indiretamente. Aí procure o pastor que vai te orientar também com referência à sua dúvida. E no final da confissão, nós ainda temos uma harmonia temática. Não sei se os irmãos já repararam aí, os que têm a confissão de fé. Por exemplo, Escritura Sagrada. A Confissão de Fé, o capítulo 1, Catecismo Maior, da pergunta 1 ao 6, Breve Catecismo, pergunta 1 a 3. Então, você quer falar sobre justificação, Confissão de Fé, 11, capítulo 11, Catecismo Maior, pergunta 70 e 71, Breve Catecismo, pergunta 33. Vai elaborar um sermão, vai elaborar um estudo bíblico, é algum assunto que esteja diretamente ligado? Olhe para a confissão. Não está diretamente ligado? Pode ser que esteja indiretamente. Né? Procure na confissão. Né? Na harmonia temática você vai encontrar. A Bíblia de Genebra, essa segunda edição, conta ainda com um outro recurso. Todas as vezes que o texto, você lê um texto e esse texto estiver na confissão, ou no Catecismo Maior, ou no Breve Catecismo, ele está citado aqui. Conferir, confissão de fé, pergunta tal, catecismo, pergunta tal, confissão de fé, artigo tal. Então, olha só que beleza, né? Se você passar por um texto que é citado na confissão, ele já está mostrado aqui, ó. Confira isso, ponto tal, ponto tal. Então, é mais um recurso. Essa segunda edição ainda conta com os símbolos de fé do Westminster, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os cânones de Dort. Então você tem os padrões reformados de igrejas presbiterianas e holandesas aqui na segunda edição da Bíblia de Genebra. Então, um recurso ótimo, né? Oficial, professor de escola dominical, você já tem a Bíblia e os símbolos de fé juntos ali num só livro, podendo utilizar. Às vezes você está lá na lição e de repente você verificou aqui no estudo da lição que já tem uma referência. Faça isso. Já leve ao conhecimento dos alunos os símbolos de fé. Porque muitos membros da nossa igreja até têm, como nós falamos, mas nunca leram, nunca olharam, nunca prestaram atenção nos símbolos de fé da nossa igreja. Nosso papel é esse, mostrar que a nossa igreja é diferente pela sua doutrina e pela sistematização do seu conteúdo. Como é bom, né? Se toda a igreja, como seria bom se toda a igreja tivesse uma declaração aberta de fé, uma declaração fácil de ser lida, como a nossa igreja tem. Irmãos, confissão de fé e catecismos são para nós proteção, é o antivírus da igreja, porque numa igreja que não há uma declaração de fé firmada, numa igreja que não há um símbolo de fé, o pastor do dia para a noite pode pensar diferente, né? A mulher do pastor teve um sonho, opa, é isso aí. Irmãos, a partir de agora vai ser a campanha das 7 semanas do descarrego. Olha só. Outra coisa, né? Culto de cura e libertação.
Vocês sabiam que todos os cultos nossos são de cura e libertação? Outro dia, não sei quem falou isso comigo, eu falei, é verdade, porque a palavra cura e liberta, né? Então, você não precisa de culto de cura e libertação, porque a palavra é que cura, a palavra é que liberta, a palavra é que transforma. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem conhece os símbolos de fé está fortalecido, está vacinado contra heresias que surgem todos os dias. Infelizmente, há pastores presbiterianos de renome que negam pontos dos símbolos de fé. Aí fica um jogo de queda de braço, né? O pastor simples da igreja local tenta ensinar a igreja no padrão e tal, e aí o membro da igreja assiste um vídeo lá na internet, está o pastor grandão lá ensinando algo totalmente contrário. Quem que está com a razão? O pastor famoso ou o outro? Bom, quem está com a razão é a Bíblia e os nossos símbolos de fé vão mostrar isso. Então, quem que está falando a verdade? Olhe para os símbolos de fé. Há algum texto difícil de interpretação? Onde que nós recorremos? O símbolo de fé diz aos textos originais, ao grego, ao aramaico, ao hebraico. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós estamos vacinados contra esses erros. Vamos falar agora um pouco sobre o culto. Como que é o culto presbiteriano? Isso. E aí, irmãos, o seu Jair lembrou aqui, antes de falar sobre o culto, uma questão sobre o governo da igreja. No capítulo 25, Confissão de Fé diz assim: a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude, que cumpre tudo em todas as coisas. Então, na nossa igreja, quem é o cabeça da Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem sabe? Não é o Roberto Brasileiro, né? Ele é o presidente da Assembleia Geral, né, do Supremo Concílio. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Por isso que o nosso governo é monárquico parlamentar. Aprendi essa com o reverendo Davi Charles Gomes. O governo presbiteriano é monárquico parlamentar. Tem um rei. Quem é esse rei? Jesus Cristo. E esse rei determina quais são as qualidades para que alguns súditos se tornem membros da liderança, os presbíteros. Então, o rei determina as qualidades e nós, como súditos do rei, reconhecemos essas qualidades em algumas pessoas. E aí esses são eleitos para, no parlamento, né, no colegiado de presbíteros, administrar a igreja, quanto aqui. Né? Então, nós somos os presbíteros, os pastores, não mandam na igreja, são apenas mordomos de Cristo. Porque Jesus manda na igreja, a Bíblia manda na igreja. Conselho não é uma empresa, é um conselho deliberativo apenas, é um conselho espiritual. É um conselho formado de homens de Deus dispostos a preservar a vontade de Deus no meio do povo de Deus. Então, essa é a melhor definição de qual é o governo presbiteriano. Então, se alguém perguntar, você pode afirmar com toda clareza, é o governo monárquico parlamentar. E isso é representativo, né? A igreja elege os seus presbíteros. Diferente da igreja episcopal, que é formada de bispos, né? Um sob o outro, por exemplo, um só que governa, a igreja católica. Ela é puramente episcopal, é o Papa que governa, ele tem a palavra final, ele é o cabeça da igreja, ele é o vicário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo na terra. Na igreja católica, quem é o cabeça da igreja é o Papa, não é Cristo. Né? E todos
que estão debaixo do Papa têm o poder total. Um governa todos, é isso mesmo. A Igreja Batista já é diferente. A Igreja Batista é congregacional. Então, todos governam. Vamos pintar a igreja qual cor? Tem que reunir toda a assembleia e todo mundo, cada um tem o direito de opinar, de falar e tal. É azul, pinta tudo de azul. Chama toda a assembleia. Vamos disciplinar um membro. Isso aconteceu, foram disciplinar um membro. Menina tinha engravidado, uma cidade aqui da região. E aí o que acontece? Ela é chamada na frente de todos os membros e todos os membros julgam. É constrangedor, né? Pensou? Os pecados das pessoas sendo julgados por todos na igreja? É isso que acontece no governo onde todos administram. Na igreja presbiteriana é diferente. É o conselho eleito pela igreja que toma as decisões. Por exemplo, nós estamos reformando a igreja. Cada membro tem um sonho, né? Ah, pastor, aqui podia ser assim, né? Aqui podia ser assado, essa coluna aqui podia ser dessa forma, essa janela, cada membro quer uma coisa. Já pensou se a gente tivesse que convocar a assembleia para ver os mínimos detalhes da obra? A gente ainda está na planta, né? Então, graças a Deus, nós estamos num governo bíblico de presbíteros que definem as questões. Então, a reforma da igreja, por exemplo, é o conselho que tem todo o poder dado pela igreja para pintar a igreja, reformar a igreja. Para comprar e adquirir, não, aí você precisa da assembleia, né? Para vender alguma coisa. Mas, no que tange a administração, reforma, conselho toma as decisões. Na igreja presbiteriana também o pastor orienta e supervisiona a liturgia. Então é a função privativa do ministro. Se o pastor falar assim, ó, esse cântico não vai. Esse cântico vai. Esses hinos vão tocar hoje, esses não vão. O coral vai cantar hoje, o coral não vai. Então essa é a questão do pastor. Muitos pastores têm muitos problemas com o pessoal do louvor das igrejas, porque infelizmente não se submetem, né, à visão do pastor ou não são confessionais, né? Graças a Deus, aqui nós estamos indo em harmonia, né, buscando sempre a orientação da palavra na ordem do culto. Então, só para a gente concluir com a questão do culto presbiteriano, o que é? Vamos ler juntos? É o movimento da alma humana para Deus, em nome de Jesus Cristo, onde se adora perfeições divinas, exalta-se a bondade de Deus e implora-se as bênçãos. No capítulo 21 da Confissão de Fé, nós aprendemos como é o culto na igreja, os elementos essenciais do culto. Então, não é um movimento do corpo para Deus. Reparem, é um movimento da alma, com todo o seu ser, seu intelecto, sua vontade. Quando nós prestamos culto a Deus, o que Ele quer é um coração quebrantado, um espírito contrito, uma alma disposta a ouvir da palavra, a se arrepender, a crer em suas verdades. Então, o mais importante no culto é o espírito de adoração, de santidade, de devoção a Deus e a fidelidade à sua palavra. O culto que Deus quer, o culto que agrada a Deus, é instituído por Ele mesmo. Então, não nos compete fazer um culto da maneira que nós achamos melhor. O que eu acho melhor? Eu acho melhor que no início do culto tenha uma equipe aqui de dançarinas, né? Que aí quando chegar o pastor, algum locutor fala assim, lá vem o pastor, a igreja vai animar, tá as dançarinas lá na frente, fica, pastor, igual o programa do Faustão, né? E aí acontece de tudo lá, o pastor entra e começa o show. Muitos acham que o programa litúrgico da igreja tem que ser como
um programa de auditório. E em muitas igrejas é assim. O pastor vai lá com a camisa havaiana, né? Ou até de bermuda, da forma que ele quiser, totalmente dizendo, né? Não, aqui é um lugar, não tem formalidade, né? E rejeitando a questão da seriedade da palavra. Por que o pastor vem de terno? Por que o pastor vem com uma roupa mais sóbria? Ou por que o pastor às vezes usa a toga? Porque ele quer mostrar que ele não veio de brincadeira, ele não está num clube. Se você fosse se encontrar com o presidente da República, você ia de camisa havaiana? De maneira nenhuma, né? Vai encontrar com o presidente da República, nós vamos de terno, perfumado, bem arrumado, bonito e tal. Agora, para se encontrar com Deus, como é que nós vamos vestidos? Então, é justamente por conta da seriedade do culto, da responsabilidade do ministro, que ele vem bem trajado, né? Ele não deve chamar atenção para si, ele deve chamar atenção para a palavra. Então, roupas espalhafatosas, isso tudo o ministro deve evitar, né? E todos nós também, para não puxarmos atenção para nós, mas sim para a palavra de Deus, né? Então, até nisso, até no modo de vestir, a gente mostra que está cultuando o Espírito em verdade ou de qualquer maneira, né? Se a gente for num clube, a gente vai mais à vontade, mas na igreja é um culto solene, é um lugar onde nós todos comparecemos diante de Deus e prestamos um culto a Ele. Ele está assistindo, culto é para Ele. Por isso que quando cantamos no culto, nós devemos cantar com toda a nossa devoção, em alto e bom som, com vontade, animados, alegres. Culto frio não quer dizer que é por conta da liturgia ser fria. Culto frio é igual a adorador frio. Nós devemos vir à igreja com o coração aquecido e para ser mais aquecido para a palavra de Deus. Se a gente vier à igreja nessa atitude, nós chegarmos no culto público nessa disposição, nós vamos cultuar da melhor forma possível. Muitos estranham quando vêm na nossa igreja, por exemplo. Teve uma irmã essa semana falou comigo: pastor, quando eu visitei a igreja a primeira vez, falei assim, nossa, que igreja fria. Mas não é por conta, né, dos irmãos ou da recepção, mas é por conta que ela não via aquelas manifestações, né, gritos e outras coisas mais, né? Não tem muita música que anima a turma, e ela levou um choque. Nossa, essa igreja é tão diferente. Sim, porque nós valorizamos a Bíblia. E aí ela falou assim, quando eu entendi que tudo é dentro da Bíblia, eu comecei a repensar, será que lá onde eu estava que era quente? Não. Eu que entendi que quente, questão de ser quente ou ser frio, ser um adorador fervoroso ou não ser fervoroso, tem a ver com o coração e não com os gestos, né? O que adianta? Você produz uma catarse emocional aqui, você produz a unção do riso, todo mundo ri, todo mundo chora, sai da porta aqui da igreja e continua a mesma coisa. Deus não se agrada de religiosos, né? Deus quer o coração, Deus quer o ser todo, o homem todo, né? Na sua presença em todo lugar. Então o culto é o resultado da vida para Deus, da vida com Deus, né? Então não é apenas um lugar de pura emoção, mas um lugar que a mente está no lugar certo e visa nos elevar para Deus. Então, irmãos, alguma dúvida? Procure a confissão de fé e você vai encontrar nela respostas para muitas perguntas que surge no seu coração. Alguma dúvida agora sobre a palestra? Quer perguntar alguma coisa?
Os slides, o reverendo Marcos André Marques ministrou quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, né? Então, é um trabalho do reverendo Marcos André baseado na obra do Roberts, que você tem aqui na livraria, O Sistema Presbiteriano. Então, você quer ter mais detalhes de tudo que nós falamos? Leia O Sistema Presbiteriano, Os Símbolos de Fé, né? E são 5 slides, né? E no último, se não me engano, ele traz uma bibliografia para entendermos mais os 5 pontos do calvinismo, da soberania de Deus, da eleição, da predestinação. Pois quem quiser, a gente passa aí. Alguns desses você tem, deixa eu ver, esse aqui nós temos na livraria, eu acho. O Berkoff tem a resuma dele ali, né? Tem doutrina. Isso, é isso mesmo. É o Berkoffinho. E quem quiser encomendar a Teologia Sistemática do Louis Berkhof, é um livro, não me engano, de 1000 e tantas páginas, e tudo que nós falamos bem mais elaborado, né? O melhor livro de sistemática hoje que nós temos, em português.